hoje eu não vou dar o nome. Eu tô falando isso, tô colocando, até me desculpem alguns, tô colocando no plural, porque como eu falei, hoje eu não vou dar o nome, mas na próxima eu vou dar o nome. Mas eu não queria terminar esta entrevista sem mandar aqui um abraço ao meu amigo Renato Gaúcho e dizer-lhe que tenho aqui 4 nomes. Quando ele for dizer o nome dos jornalistas, me diga que eu mando ligo para você para lhe dar mais 4 nomes. Hoje eu não vou dar teu nome, para não te consagrar, mas na próxima eu vou falar o teu ou de qualquer outro jornalista que passar uma mentira lá fora para o nosso torcedor. Dentro de campo discutimos, lutamos pela vitória das nossas equipas, mas tenho aqui mais 4 nomes para te dar, para quando tu falares em mais 4. Aí eu pergunto para vocês da imprensa, vocês querem ser responsáveis dessa forma? Vocês querem que a gente trate bem vocês? Nós vivemos a nossa vida com a verdade. Portanto, Renato, depois falamos. Ai. Deixa eu ver isso aí primeiro, vai. As piores campanhas do segundo turno. O Palmeiras tem a pior campanha, com 7 apenas jogos. 5 pontos. Aí pior até que a Chape, considerando que ela tem esse jogo a menos aí nessa lista. E aí o Bahia que empatou com o Palmeiras 0-0 ontem. Fala os 4 nomes, Mariana. Os 4 nomes. Eugênio Leal, Mário Marra, Mariana Spinelli e Bruno Vicari. Esses são os 4 nomes de Abel Ferreira. Não são, quer dizer, não sei, né? Não sei. A história começou com o Renato, porque o Renato ficou bravo com aquela história assim do por que o Diego tá sendo poupado, né, Mari? Não, tá sendo poupado, mas ficou no banco, né, não sei o quê. Você não sabe o que acontece aqui dentro, não conseguia colocar a chuteira, tem toda essa situação. Por isso que o Renato ali tava bravo, o Abel não sei. Então, assim, acho que o assunto é tão longo, eu acho que é preciso a gente destacar mesmo que existe uma crise na imprensa esportiva, no jornalismo de forma geral. Não estou querendo afastar isso, mas eu acho que não passa por aí, sabe? Assim, o Palmeiras tem problemas em campo. E quando o técnico do Palmeiras, é preciso destacar isso, né? Ele trabalha num clube do tamanho do Palmeiras. Quando o técnico do Palmeiras individualiza confrontos, ele fica num nível mais baixo que o cargo dele exige. O cargo dele é de ser o cara condutor de uma massa de torcedores e vencedores, né? Assim, quando ele individualiza, ele não tem 4 nomes aí, Renato, e com ironia e tal. Assim. Cara, assim, que o Abel resolva os problemas dele do campo. As críticas, elas vão existir, elas existiam na Grécia, elas existiam em Portugal, elas existem, tô falando de lugares em que ele trabalhou como técnico, né? Não tem uma perseguição contra alguém, por mais que eu entenda que muita coisa que eu vejo na imprensa nacional, na imprensa mundial, né? A gente faz jogos aqui do mundo inteiro, eu trabalho nos jogos da Premier League, já sabendo da minha escala lá no jogo do final de semana, é jogo grande, eu vejo gente que me desanima como jornalista, muitos. E a gente erra também, né, Marco? Claro, olha assim, eu fiquei quadrado durante tanto tempo num banco de faculdade, que eu preciso honrar o que eu estudei, honrar a minha família, honrar o nome do meu filho. Eu vou ter opiniões que não são legais, que são erradas, eu vou ter visão errada. Mas perseguição, isso eu não concordo na minha profissão. E eu sou contra as pessoas que fazem isso. Mas eu não vou individualizar o confronto, entende? E é essa a sugestão de vida para as pessoas. Mas beleza, tem a fala do Abel, a gente entende também o lado dele, mas a verdade é que a nossa tela mostra que o Palmeiras não vem jogando bem. O Palmeiras, no retorno, ele é o lanterna da competição. Então existe uma crítica em cima do trabalho do Abel que ele precisa responder também, né, Eugênio? Sim, é o trabalho do Abel, do Palmeiras como um todo, né? O que eu tenho visto de ontem para hoje é muita crítica ao presidente, né, que estava fora do foco e de repente o presidente vira o culpado pelo momento do time. Mas o Palmeiras, obviamente, precisa melhorar em campo. Está muito óbvio, está muito claro isso. E a gente vem mostrando há algum tempo. E eu, por exemplo, falei aqui no dia que ele se classificou para a final da Libertadores. Jogou pouco, mostrou pouco, não tem qualidade, não tem futebol, passou por circunstâncias do duelo.
E o técnico precisa melhorar isso, mas isso não tem relação com a imprensa. Imprensa, como o Marra disse, né, a gente vive um momento muito difícil de imprensa no mundo, até porque a coisa ampliou demais, né, com o advento da internet. Hoje você tem aí vários canais independentes, a imprensa tradicional ela se perdeu um pouco, né? Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, a maioria entrava para trabalhar em jornal impresso e tal, que hoje é uma coisa que diminuiu muito em todos os aspectos, né? E a gente tem hoje uma coisa muito mais universal, muito mais aberta. Hoje não existe mais, inclusive, exigência de diploma para trabalhar como jornalista. Então, tem gente sem formação, tem gente com formação que também, como o Marra colocou, a gente olha e pensa assim, pô, não gostaria que fosse dessa forma, mas é o mundo. Agora, tem um outro lado que é da imprensa e que vai ser sempre assim. Imprensa não é para agradar. A imprensa é para dizer o que ela acha, o que ela observa, o que ela apura. Para agradar é publicidade. Claro. Então, assim, se você tem o canal do torcedor que está ali para bater palma para você, não é imprensa. Se você tem o canal oficial do clube, que é só para trazer notícias positivas, também não é imprensa. A imprensa não é feita para agradar. Ela vai desagradar porque ela tem que ter liberdade de opinião, ela tem que poder ter liberdade para falar o que ela acha de bom e o que ela acha de ruim. Então, é natural que as pessoas não gostem. Agora, que digam os nomes e digam os porquês. É simples. Porque deve ter algum motivo, eu vou chamar a Bibiana Bolson também para entrar na conversa com a gente, né? Eles devem ter algum motivo ali, mas esse motivo não está claro. Agora, eu não lembro de 2 técnicos nesses últimos anos mais elogiados, ainda aqui, que trabalham ainda aqui hoje no Brasil, do que o Abel e do que o Renato. Porque mereceram os elogios e porque quando o trabalho não funciona, também merece a análise e até a crítica. Bibiana, é o seguinte, a gente estava discutindo como o Palmeiras se entrega, mas entra naquele ciclo de repente desabar e não conseguir reagir. Como é que o Palmeiras vai reagir? Como é que essas declarações do Abel estão pesando por aí, hein, Bibiana? Oi, Bruno. Boa tarde, né? Já estamos na hora do almoço aí para você, os companheiros também. Vocês citaram aí, de forma brincando, claro, os 4 nomes que estariam na lista do Abel Ferreira. E, na verdade, até antes de a gente falar um pouquinho desse clima, eu queria até trazer um pouco dos bastidores com relação a essa declaração. Tem 2 pontos muito importantes quando a gente fala numa coletiva de imprensa. É a abertura da coletiva de imprensa, que ela mostra muito o estado do espírito depois de uma derrota, de uma vitória ou do empate, como foi o caso do Palmeiras, uma sequência negativa, afinal são 7 jogos sem conseguir vitórias. E tem o ponto alto, o ápice, que é o encerramento dessa coletiva de imprensa e que vai até um pouquinho contrário do que o próprio técnico Abel Ferreira foi instruído a fazer ao longo desses dias. O Palmeiras não vai se pronunciar de forma pública e se o fizer vai ser através da palavra do presidente, do Maurício Gagliotti, com relação a esse clima interno. A gente sabe que o Abel segue tendo a confiança aí, mas a gente sabe também que ao longo da semana a sequência de declarações do Abel Ferreira em todos os últimos jogos do Palmeiras gerou um desconforto e até um certo incômodo aqui para os jogadores. Por isso até que ele tinha mudado o tom, porque ele começa de novo, vou recapitular, criticando a questão defensiva do Palmeiras, depois ele critica a questão de falta de protagonismo do Palmeiras, quando coloca inclusive o jogador rival, né, o Ademir, como um exemplo de protagonismo, e depois ele fala que a culpa é dele, e nessa última coletiva de imprensa ele fala da questão do desgaste dos jogadores, que é uma verdade, é um problema que o Palmeiras enfrentou ao longo dessa partida, 9 desfalques, aqueles desfalques que estão com suas respectivas seleções, mas os desfalques também aí de questões físicas, e agora mais 2 baixas também, Kusevich está fora, assim como o Gabriel Menino, então são 2 jogadores que o Abel não vai poder contar, e aí ele encerra falando da imprensa até como forma de se defender, e ele escolhe encerrar justamente para passar por último essa mensagem. Então eu acho que vale uma reflexão da nossa parte também, até que momento de fato esse treinador está assumindo as suas responsabilidades com relação ao jogo, que é o que nos importa mais por aqui. A gente não tá para fazer uma autocrítica aí, ou mesmo uma reflexão com relação ao posicionamento da imprensa, embora seja muito importante também, mas acho que o que tá faltando mesmo ao Palmeiras é futebol, e são essas questões do dia a dia aqui também. Ele vai ter,
ter que recuperar esse futebol com muito treinamento e trabalho, porque essa também é uma das filosofias dele. Mas vai ser uma missão difícil com essas baixas, precisa contar com esses outros jogadores que ainda estão em processo de recuperação. Há pouco, antes de a gente entrar aqui, passou o Jorge, um jogador também que foi bastante acionado, 90 minutos, fez o primeiro jogo dele completo depois de uma lesão delicada, de um retorno também. E claro que no planejamento do Palmeiras a intenção era nem já colocar o Jorge assim de prontidão e fazê-lo jogar durante 90 minutos, mas muitos jogadores precisaram ser sacrificados por conta desse contexto das lesões. O próprio Rony ontem também foi sacrificado na lateral, assim que o Gabriel Menino precisou ser aí substituído e toda a situação que aconteceu ao longo da partida. Então por aqui é sim um clima de pressão, mas todos se apoiam ainda que o Abel conseguiu fazer esse time chegar mais uma vez à final da Libertadores. 27 de novembro pode ser sim o deadline desse treinador, Bruno.